E eu vou começar fazendo dois questionamentos. Quais condições possibilitaram a propagação da campanha bolsonarista e seu pensamento empobrecido? E como parte da população brasileira foi conduzida a apoiar um líder explicitamente autoritário? É sobre questões como essas que se debruça o livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, que foi lançado pela editora Contracorrente e é escrito pelo juiz e professor de Direito Rubens Casara, que também é membro da Associação Juízes para a Democracia. É com ele que a gente conversa agora. Olá, professor Rubens, tudo bem? Um prazer te receber. Tudo bom, Thalita? O prazer é meu. Rubens, vamos lá. O livro trata dessas condições para o surgimento desse pensamento de extrema-direita no Brasil, para a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições aí em 2018. A que sintoma principal, se a gente pode citar só um, você acredita a esse cenário que a gente vive hoje, que você traz inclusive no seu livro? Thalita, o Bolsonaro, mais do que uma causa, ele é um efeito, basicamente de dois fatores. A tradição autoritária em que a sociedade brasileira foi lançada, está lançada, e também a hegemonia da racionalidade neoliberal. Então, o Bolsonaro ele era o candidato possível para uma sociedade que tem um imaginário profundamente autoritário, ou seja, acredita no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, demoniza o conhecimento, tem uma postura anti-intelectualista, tem uma espécie de sadomasoquismo no qual muitos brasileiros são sádicos em relação àqueles que eles consideram inferiores, ao mesmo tempo que são masoquistas em relação àqueles que eles mesmos consideram superiores a ele. Então, são características desse pensamento autoritário, dessa tradição autoritária em que o brasileiro está lançado. Uma tradição que não sofreu nenhum tipo de ruptura. Basta lembrar, por exemplo, da dificuldade imensa de elaborar satisfatoriamente fenômenos como a escravidão ou a ditadura militar instaurada em 64. Isso faz com que ainda hoje se naturalize a hierarquização entre as pessoas, que o racismo tenha tom estrutural no nosso país e, ao mesmo tempo, que se idealize naquilo que o Bauman chamava de retrotopia, ou seja, uma visão do passado idealizado, uma visão idealizada da ditadura militar como um período de paz, tranquilidade, de ordem, de ausência de corrupção, quando nós sabemos que, na realidade, naquele período havia violência, arbítrio, opressão e muita corrupção. E ao lado, então, dessa tradição autoritária que eu elencaria como primeiro fator, nós temos o quê? A hegemonia da racionalidade neoliberal, que no governo Bolsonaro está lá explícita nos amplos poderes conferidos ao ministro da Economia, o Guedes, que, aliás, é um Chicago boy, esteve presente naquele momento trágico do Chile após a queda do Salvador Allende, que, aliás, hoje estamos comemorando ou lamentando o golpe militar contra o Chile, em 73. O Guedes estava lá naquele momento, era um Chicago boy, era um neoliberal clássico. Então, essa hegemonia ainda hoje da racionalidade neoliberal é o segundo fator que que explica satisfatoriamente a vitória de Bolsonaro, o governo Bolsonaro. O que é a racionalidade neoliberal? Essa maneira, esse modo de pensar e atuar no mundo da vida que faz de tudo e de todos objetos negociáveis. Professor, essa tradição autoritária é algo consciente? As pessoas sabem que são dessa forma e elas encontram isso em Bolsonaro? E o mesmo acontece com essa racionalidade neoliberal? As pessoas são neoliberais, mas elas, por conta dessa expressão, talvez elas não entendam essa expressão, mas elas veem nessa política adotada pelo governo algo que elas querem também? Como que se explica isso? As pessoas, de modo geral, são formatadas, elas são submetidas a máquinas de produção de um subjetivismo e de um imaginário. Então, elas atuam e pensam a partir de imagens, a partir de ideias autoritárias. Nesse sentido, há uma certa consciência, há um grau de consciência, há a possibilidade desse fenômeno se tornar consciente
mas, de modo geral, as pessoas não param para refletir sobre a tradição em que estão lançadas. Isso é automático, isso faz parte da pré-compreensão que elas têm da vida, e nem em relação a essa racionalidade, a esse modo de pensar hegemônico. Por exemplo, o que caracteriza esse modo de pensar que hoje é hegemônico em todo o mundo? Nós adotamos o modelo da empresa para todas as relações, inclusive as mais íntimas. Ao mesmo tempo, nós estamos inseridos naquela lógica da concorrência. De modo geral, as pessoas olham para aquela pessoa do seu lado e a veem como uma empresa concorrente, como um concorrente a ser vencido, quando não, como inimigo a ser derrotado. Então, isso vai no automático. Nós somos levados, nós somos condicionados a atuar assim, a partir de cálculos de interesse, visando lucro ou vantagens pessoais. Esse é o modo que as pessoas têm como normal, como racional, de agir no mundo da vida. E essa racionalidade neoliberal, esse modo de agir a partir de cálculos de interesse, adotando o modelo da empresa, vai levar, inegavelmente, ao agravamento da barbárie, quando não ao extermínio, na medida em que isso leva a uma espécie de ilimitação que é incompatível com um mundo que é limitado, com os bens que são limitados, com o alimento que é limitado. Essa ilimitação só atende a quem? Aos super ricos. Aquele 1% a que Chomsky chama de super ricos, os donos do poder econômico. E hoje o Brasil é um país a serviço desse 1%, um país, um Estado a serviço dos detentores do poder econômico, que muitas vezes não estão nem no Brasil. De modo geral, a elite brasileira, o que ela faz? Ela faz uma mediação com esses que são os verdadeiros capitalistas, que são os verdadeiros donos do poder econômico, hoje, em regra, sequer ligados à economia produtiva, mas à economia improdutiva, ou seja, ao rentismo. Professor, eu não sei nem se você chega a refletir sobre isso no livro, mas se as pessoas são formatadas para esse pensamento, se é algo não consciente, como romper com isso, então? Sim, com informação, evidentemente, com informação de qualidade. Nós temos que mudar esse modo de pensar. Isso também é um processo. Da mesma maneira que, aos poucos, as pessoas foram levadas a naturalizar o absurdo. Por exemplo, há 10, 20, 30 anos atrás, um candidato que defendesse a tortura não seria aceito pela população brasileira, não seria eleito. Da mesma maneira que houve um processo em que, pouco a pouco, as pessoas foram naturalizando aquilo que seria absurdo, nós temos que fazer o quê? Um processo contrário, ou buscar uma posição contra-hegemônica, tomar a hegemonia. E, nesse sentido, eu acho que Gramsci estava repleto de razão. Gramsci, que é esse autor tão lido por pensadores como Olavo de Carvalho, o ideólogo do governo, eu acho que nós, da esquerda, temos que, de fato, voltar a ler o Gramsci no sentido de buscar produzir uma contra-hegemonia, uma nova racionalidade. Resgatar, por exemplo, a racionalidade do comum, daquilo que está na esfera do inegociável. Nós não podemos mais negociar com valores como a verdade, como a liberdade, como hoje nós fazemos. O que acontece hoje, em razão desse empobrecimento da linguagem, em razão desse processo de dessimbolização? Nós relativizamos a verdade, nós temos agora a era da pós-verdade, das fake news, nós relativizamos a liberdade, nós relativizamos princípios e regras democráticas, nós relativizamos direitos fundamentais. Então, mudar esse estado de coisas passa por ressignificar essa esfera do inegociável. Eu não vou mais admitir que se negocie com a vida digna. Eu não vou mais admitir que se negocie com a verdade. Eu não vou mais admitir que os direitos fundamentais, o que compõe a dimensão material da democracia, possa ser objeto de negociação, como hoje é objeto de negociação a partir dessas distorções que eu já mencionei. A gente agora no início do programa
Demos uma olhada, a gente chamou um trecho da live do Bolsonaro de ontem, a gente estava comentando o absurdo que foi em vários momentos. E há, de alguma forma, uma normalização desses absurdos. Isso contribui para que o próprio Bolsonaro ganhe ainda mais força, essa normalização dos absurdos, e é possível romper com isso através da informação, através das mudanças de consciência, professor? Educação e cultura são os principais instrumentos para produzir essa transformação na sociedade. Repare, até hoje, no Brasil, nós nunca conseguimos criar uma cultura verdadeiramente democrática. De modo geral, as mudanças no Brasil aconteceram a partir daquilo que Lenin e Lukács chamavam de via prussiana. O que é? Aqueles acordões de cima para baixo para dizer que está mudando, quando na realidade está se preservando toda uma tradição que é contrária aos interesses da população brasileira, uma tradição autoritária, uma tradição elitista, racista, homofóbica e sexista. Então, só com investimento em educação, em cultura, em informação, e não por acaso, a cultura, a verdade, a educação são frequentemente atacadas pelos detentores do poder econômico, que não raro exercem também o poder político. Perceba, se eles são etiquetados, se a cultura é etiquetada como inimiga, se a educação é etiquetada como inimiga, é porque representa um perigo a essa ideologia que apresenta o atual estado de coisas como algo natural. Não tem nada de natural. A desigualdade brutal no Brasil é uma opção política. A aposta na violência em detrimento do conhecimento é uma opção política. Nada tem de natural. A ideologia é que faz com que parcela da população perceba o absurdo como natural, perceba o que é uma opção política como natural, perceba o que é um projeto político de dominação da ampla maioria da população como algo natural. Não tem nada de natural. Então, nós precisamos o quê? Ressignificar esse mundo. Eu detesto essa palavra, mas é o que me vem na cabeça agora. Ressignificar o mundo, voltar a dar valor àquilo que historicamente tem valor. A vida, a dignidade, a alimentação consciente e todos esses fatores que normalmente são atrelados àquilo que no Brasil se diz ser uma agenda de esquerda. Então, a própria esquerda tem que abandonar a tentação do voto fácil, que é o voto que tenta ganhar apoio a partir dessa tradição autoritária e dessa racionalidade neoliberal, para fazer prevalecer os seus princípios, as suas regras e os valores historicamente ligados à luta da grande maioria da população. É nesse sentido que você coloca agora, que você traz no livro que a ignorância tem valor político, né? A ignorância é um projeto ligado à manutenção do poder. Há um processo de idiotização da população. As pessoas são levadas a atuar no mundo da vida a partir desses cálculos de uma maneira, cálculos de interesse, de uma maneira automática, sem parar para fazer a mínima reflexão. Isso gera aquilo que a Hannah Arendt, que nem é uma das minhas autoras preferidas, mas o que ela chamava de banalidade do mal. Você pratica o mal automaticamente, como se fosse algo natural, como se não houvesse opção àquele mal que eu estou praticando. Então, isso acontece no serviço público. Por exemplo, eu sou do Poder Judiciário. Muitos atores jurídicos, promotores, defensores, juízes, praticam ações sem parar para refletir sobre as consequências perversas de seus atos. Ou sem parar para refletir que existiria uma outra possibilidade de atuação que não aquela que ele foi levado acriticamente a adotar. Rubens Casar, autor do... Vamos ver mais uma vez o livro, a gente tem a capa do livro. Coloca para a gente aí, autor do livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, lançado pela editora Contracorrente. Rubens, professor Rubens, agradeço demais a sua participação e essas reflexões importantíssimas que você traz aqui para a gente e que estão no livro também. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Thalita. Abração para você e para todos os ouvintes. Um abraço. Até mais. Boa tarde, professor. Tchau, tchau.